Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Você sabe, é um prazer com aço, é um prazerzaço estarmos juntos aqui. E olhe, a campanha é permanente, porque você sabia que com o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de várias pessoas e continuam mudando. Pois é, agora precisamos da sua ajuda. Doe e ajude-nos a consolar mais corações. Ligue 0800 12 01 838 para informações a mais. E o WhatsApp é o 11 97 261 0272, porque é o Pix. 11 97 261 0272. Ou então acesse o www.feal.colabore.org, ok? Muitíssimo bem. Olha, eu confesso a vocês, a gente fala, né? Estamos no mundo de provas e expiações. É verdade. Aqui os espíritas ainda somos todos na mesma barca, todos, viu? Quem se coloca melhor assim está evidenciando que exatamente ainda precisa de muito chão para poder ser humilde. Somos todos na mesma barca. É a mesma arca de Noé, não é? Mas eu não entendo o que faz uma pessoa, claro que é uma patologia, uma psicopatologia, tirar fotos de necrópsia de uma cantora, Marília Mendonça, que eu falo, e oferecer, vender essas fotos. Aí você poderia me dizer, pô, é um absurdo. E quem compra? E quem busca ver? E quem busca, sim, onde é que está para eu poder ver? O que é isso, gente? As pessoas podem ter até ali seu viés sádico. Mas nós não estamos aqui para um processo de redisciplinamento desses sentimentos, dessas coisas mais chulas, mais baixas. Pelo amor de Deus, é interessante, né? Aí, para algumas coisas, não. Acha natural, o cristão pedir pena de morte. Olha, uma pessoa me disse o seguinte: Medrado, enquanto você estiver com esta fala, eu recebi isso nas minhas redes sociais. Esta fala, tanto na Rádio Boa Nova como na TV Mundo Maior, sua audiência não vai crescer. Vocês sabem o que eu respondi? Nada. Quer dizer, porque eu tive uma fala contra armamento e continuo tendo, contra a pena de morte continuo tendo, porque eu sou espírita e eu sendo espírita eu sou cristão. E eu sendo cristão, eu preciso amar ao outro como a mim mesmo, nesse esforço pelo menos. Então, se eu for a favor do armamento, mas se eu for a favor do armamento, eu estou sendo a favor de morte. Se eu for a favor de pena de morte, eu estou querendo o quê? Então, não respondi a esse cidadão absolutamente nada. Porque não cabia responder. E aqui eu não estou falando de posicionamentos políticos, ideológicos, que eu acho isso tudo, sabe, de uma alienação enorme. De um lado e do outro. Nós temos um axioma: fora da caridade não há salvação. É isso que eu busco animar minha vida. Então, o que é caridade? O que é caridade com o criminoso? É matá-lo? O que é caridade com as pessoas que estão na rua, mesmo as drogadas e tudo?
mandá-las para longe, fingir que elas não existem. Eu não entendo essa posição cristã. Não entendo. E tenho dito. Mas vamos aqui às suas perguntas, vocês que nos mandam, inclusive e principalmente pelo WhatsApp 71999915167. 71999915167. Amadeu Tordesini é de Caçapava, São Paulo. Medrado, gostaria que você falasse um pouco sobre o racismo. Estamos em um tempo com tantas campanhas de conscientização, estamos na mídia com bandeiras contra esse ato sendo cada vez mais levantado. Mas por que ainda tem tantos casos? Todos os dias nos chegam ao nosso conhecimento casos graves ou aqueles sutis que só quem sabe, só quem passa sabe o quanto dói. Na sua opinião, o que é preciso para que o trabalho de conscientização que tem sido feito seja efetivo? Amadeu, eu concordo com tudo que você escreveu. Concordo com tudo. Agora eu penso que tem que ser algo que desconstrua esse processo estruturado e a partir do ensino fundamental. Eu penso que é a partir do ensino fundamental que o respeito precisa ser cultivado. O respeito ao outro. A partir dali. Mas quando se fala em ensino fundamental, aí já vem aquelas coisas ideológicas malucas de políticos, de partidários de políticos, e se perde o foco da educação. E é claro, punições, porque para não sermos cada vez mais uma impunidade generalizada. As pessoas, daqui a pouco tem que respeitar mesmo. E nós estamos nesse processo. Eu falo, Amadeu, eu brincava contando piada de loira nas minhas palestras. É capaz de alguém estar vendo aí e lembrar. Não faço isso há anos. Não faço isso há anos. E olha, minha mãe era loira, meu irmão está aqui gravando. As filhas dele são loiras. Mas eu falava brincando. Depois eu vi que eu falei assim, poxa, que brincadeira mais sem sentido. Porque no momento que eu faço uma piada insinuando que uma loira é burra, eu estou ofendendo. Então, precisa mesmo isso ser direcionado, isso ser punido. E é claro, esse processo, a educação, as pessoas não entendem que a educação é a base de tudo. Aí falam muito, né? Você ouve muito, porque é educação, e as pessoas não se conscientizam que o processo de educação é ali, a partir da criança. Só assim a gente vai mudar essa estrutura, Amadeu. Só assim. Rita de Cássia Oliveira das Mercedes Ming, é de Penápolis, São Paulo. Medrado, o que está acontecendo? Divaldo Franco diz que se educa ainda na pancada. Todo mundo ri das palavras do embaixador da paz. O Dalai Lama beija uma criança na boca e pede para a criança chupar sua língua. Eca! Todo mundo ri. O que está acontecendo, amigo? Melhora para você que possa voltar a nadar o quanto antes. Obrigado, Rita. Rita, um absurdo citações dessa natureza. Um absurdo. Um absurdo. Ao mesmo tempo que nós estamos falando em processo de regeneração, a gente está querendo voltar à Idade Média da tortura. Olha, é muito curioso quando se fala assim, eu e meu irmão, nosso pai era de dar bolo, de não sei o quê. Ninguém se corrompeu, ninguém tem problema. Quem disse que não? E as deficiências emocionais? E a falta de amorosidade, inclusive com os próprios da família ali, os travamentos, as friezas? Como não? A pessoa só percebe o quê? Aquele viés, digamos assim, não marginal. Mas o viés afetivo não foi abalado?
E olha, eu saí, Rita, procurando saber de budistas, amigos meus e pessoas engajadas mesmo, o que elas tinham achado. Todas repreenderam a atitude do Dalai Lama. Gente, e isso não desconstrói o histórico dele, não. Não desconstrói o histórico dele, não. Mas naquilo ali só pode ser o quê? Senilidade, recalques não trabalhados. As pessoas, eu tenho dito isso muito, Rita, as pessoas estão cada vez mais se afastando daquilo que elas deveriam se aproximar cada vez mais. O eu, o ego, o que está acontecendo comigo, deveríamos buscar cada vez mais para poder ver as raízes das questões e nos afastamos, vivendo vida de rede social, mundo paralelo, sem nonsense, sem senso. E teve uma budista que me disse uma coisa muito interessante, inclusive. Ela virou e disse assim: Medrado, e não apenas pelo que ele fez, mas pela atitude invasiva em excesso, porque a cada vez mais estamos vivendo uma sociedade que contempla e que busca o respeito ao corpo do outro, em que nível for. E estamos vendo aí, não é, as importunações sexuais sendo trazidas ao conhecimento da sociedade. Então, eu vejo como lamentável. Eu sei que expressões fantásticas do intelectual humano têm se posicionado, que foi uma brincadeira, que não sei o quê, mas era uma criança. Fosse um adulto, gente, um homem adulto, uma mulher adulta, o que fosse. Mas uma criança, e você observe, Rita, que a criança pergunta se pode ser só um abraço. A criança resiste. Não vejo aquilo como brincadeira. Não vejo aquilo como brincadeira, menina. Não vejo. Nós vamos agora àquela inserção. Estados enfermiços da decepção. A gente pensa, e olha, eu falo até de decepção positiva. Tem decepção positiva. Vamos lá, eu volto já. Vamos refletir sobre os estados enfermiços da decepção. Quem nunca teve uma decepção na vida? Quem nunca teve? E o grande problema da decepção é que nós não nos decepcionamos com inimigos. Nos decepcionamos com amigos. E quanto mais próximos estivermos deste amigo, desta pessoa que amamos, maior é essa dor da decepção. Claro, porque decepção nada mais é do que a quebra da expectativa. Daquela expectativa que você nutria, que você tinha pela pessoa. Mas aí vem um outro problema, que é o lugar que você se colocou na relação. O lugar que você se posicionou em cima das suas expectativas. E você começou a garantir, ainda que internamente só para você, que aquela pessoa estava neste, naquele ou naquele outro patamar.
Se nós formos para uma análise fria das nossas decepções de vida, vamos chegar à conclusão que a culpa estava em nós. Sim, mas Medrado, é um mínimo. Você tem um laço de amizade e de repente você se vê traído. Será que aquela pessoa nunca deu sinal? Hein, doutor Paulino? Será que não? Deu. Mas o nosso grau de envolvimento, de amizade, de amor, não nos deixava perceber. E é claro que surge, os estudiosos do comportamento sempre colocam que nenhum sentimento surge em si sozinho. Ele sempre é imantado, nutrido ou desenvolve consequências em razão da existência daquele sentimento. A decepção é um sentimento de frustração, de até tu, Brutus. A decepção é o esvaziar de uma confiança, é o drenar de certezas. Não é de uma certeza, é de certezas que nós acalentávamos. Quando eu digo que nós nos colocamos na posição e que, em última análise, em verdade, nós que fomos culpados, não significa que estávamos equivocados em relação aos nossos sentimentos. Não é porque estávamos errados em relação aos nossos sentimentos, equivocados, agindo como não deveríamos agir. Não, a questão não é esta. A questão é que nós projetamos no outro os valores que temos. E o outro é o outro. Nós nunca poderemos dizer que o outro, ou a outra, o outro indivíduo tem os mesmos valores que você. O primeiro momento, a decepção gera uma mágoa. Uma mágoa. O que é você estar magoado? É você estar sentido com aquilo. Passou a frustração, vem a mágoa. Poxa, eu não esperava isso de você. Depois da mágoa, vem a constatação da raiva. Agora, o pior, que não é uma raiva apenas da outra pessoa, a gente passa a ter raiva de nós mesmos. Porque a outra pessoa fez, a outra pessoa aprontou, a outra pessoa não foi ética, foi desonesta, em suma,
E nós trazemos para nós a raiva que estamos dela e de nós, por termos deixado ela fazer aquilo, ou chegar àquele ponto, e ficamos com raiva. E sentimos uma necessidade de drenar essa raiva. Não queremos ficar com esta raiva. Esta raiva nos faz mal. Mas o pior é que no momento que a gente quer tirar esta raiva e a gente lembra o que foi feito, ela se transforma. Não é regra geral. Quando se fala de ser humano, nada é regra geral. Ela se transforma. E aí se instala a vingança. Ficamos elaborando ações vingativas em nossas mentes. Perdemos o sono. Ficamos rastreando aquela pessoa pelas redes sociais. E cada sorriso dela, cada ação positiva, parece que é um espinho que trazemos para nossas almas. A decepção positiva abre os olhos, lhe posiciona, faz com que você entenda que as pessoas não são como você. E faz você prosseguir e não deixa aquela pessoa perturbar os seus valores. Pois é, gente. Pois é, não é? Nós precisamos entender que a vida vai nos oferecendo processo de ressignificações, de redefinições de caminhadas. Então, a decepção pode ser um abrir dos olhos. E é importante esse abrir dos olhos em algumas situações. Porque nós só olhamos o aspecto da decepção, da expectativa, do não esperar. Mas o abrir os olhos não é bom? Sempre, até para a gente não cair em armadilhas, em buracos, nem darmos tropeços. Não é bom? É bom abrir os olhos sempre. Pois é. Vamos ficando por aqui. Rafael já está dizendo ali que só tem 1 minuto. Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. E muito obrigado pelas palavras como a de Rita e de tantos que eu tenho recebido pelas mídias sociais. Está melhorando. Só é chatinho ficar com essa tala aqui de gesso. E ainda tenho que ficar mais umas 3 semanas. Mas tudo passa. Foi uma fissura aqui no rádio de uma queda, de uma onda. Da onda do mar. Mas está tudo indo muito bem, tá bom? Então, me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. E paciência, se não quiser, eu vou entender. Tchau, até a próxima.